Olá, olá! Tudo bem com você? Tudo jóia? Super jóia? Gente, no vídeo anterior eu comentei sobre fazer cordões. Lembra? Estávamos falando de regulagens da máquina e tal, e eu falei sobre cordões. E muita gente comentou comigo a respeito disso. Iva, eu odeio fazer cordões, eu me nego a fazer cordões, etc. Porque, ai, é muito fio, é ruim de arrematar, eles são muito estreitinhos e por aí vai. Gente, mas cordões são coisas extremamente usadas. Por exemplo, você faz uma meia 3/4 e faz na metade que você imagina externa, 2 furinhos e depois faz um cordãozinho, passa o cordãozinho e você tem uma graciosidade para uma menina, além do que não precisa pôr elástico, ela mesma ajusta a medida da perna dela e tal. Você faz cordões para punhos, por exemplo, pessoas que não usam frontura ou não têm frontura, podem fazer uma bainha estreitinha, faz 2 furinhos, amarra e faz um lacinho, fica uma graça, faz a manga larga, franze ela para fazer essa bainha. Então, são coisas muito usadas. Por exemplo, num capuz que você quer fechar ele ao redor do rosto, né, prender ele. Enfim, cordões servem para muita coisa. Então eu pensei, eu acho que essa dica que eu uso vai ajudar as meninas com os cordões. Meninas e meninos, né? Claro, porque muita gente que faz tricô, por incrível que possa se pensar, são homens que gostam muito da atividade, grandes tricoteiros, aliás. Enfim, então eu quero mostrar essa dica para você, que eu uso há muito tempo, eu acho muito prático e reduz o trabalho para 50% já. A primeira coisa, quando eu faço cordões, a gente usa normalmente 3 agulhas ou 2, né, dependendo da delicadeza que se quer dar ao cordão. Eu nunca faço isso no centro da máquina, que aqui o eixo da minha máquina é nessa região aqui. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando eu vou tecer, tá? Eu tenho que contar as carreiras, porque geralmente são 2 punhos, 2 meias. Então, normalmente são 2 cordões que eu preciso fazer, exceto numa cintura, que aí é um cordão maior. Mas, enfim, então, eu conto as carreiras, naturalmente, então preciso do contador. Este cordão aqui, feito nas agulhas centrais, quando eu volto, eu teço, veja que ele já fez o cleque, eu já posso tecer a próxima carreira, mas o contador ainda não virou. Então, eu tenho que puxar o carrinho e nisso eu puxo o fio. Quando eu voltar, a chance de sobrar fio aqui é maior. Então, eu não faço isso. Eu faço por volta da agulha 30. Então, observe, eu passo o carrinho, já acionou o contador. Já terminei de tecer, já fez o clequezinho. Eu posso voltar, ó. Ele vai tecer, ele faz o cleque aqui, que eu tenho que tirar o carrinho até ele fazer esse barulhinho, mas ele também já aciona ao mesmo tempo o contador. Então, é a posição ideal essa aqui. Eu não preciso tirar muito carrinho, levar muito carrinho para lá. Não, ele está na melhor posição para acionar o contador. Entendeu? Então, agora o seguinte, eu estou usando aqui
3 fios, naturalmente, 3 fios industriais. Eu usei 3 cores para a gente poder se entender bem. Uma é marinho, a outra é lilás e a outra é laranja. Então, como eu imagino, ó, eu deixo um pedaço de fio, né, em tese para facilitar o arremate. Eu faço laçadas manuais, né, que eu acho a forma mais prática. E posso tecer agulhas para frente, enquanto o cordão for muito pequenininho, senão o carrinho não segura. Então, vamos lá, eu vou tecer primeira carreira, ajudando a máquina, e eu pego este fio de início e enrosco ele aqui na agulha central. Não aperto nada, eu deixo simplesmente, ó, pode ver, ó, eu só vou com o dedo para trás, porque aqui o fio vai bater talvez nas escovas. Então, eu coloco ele para trás, ó. Teci. Puxo as agulhas de novo, enrosco novamente o fio, para trás com o dedo. Tá vendo? Isso já estou tão acostumada que é automático, eu nem percebo o que estou fazendo e estou fazendo. Agora, depois de tecer umas 5, 6 carreiras, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um dos fios, vou pegar aqui o marinho, tá? E deixo fora. E continuo com os outros 2. Depois eu vou explicar por quê. São 2 motivos. Ó, continuo fazendo. Depois de umas 6, 7 carreiras, eu pego o segundo fio aqui, vamos dizer que seja o lilás, deixo fora. Continuo só com o laranja agora. Um fiozinho só. E vou fazendo a mesma coisa. É uma laçada ao redor, só passo o fio ao redor da agulha central, tá? Aqui eu vou fazer umas 7, 8 carreiras, mais ou menos. E deu. Agora vamos tecer um pedacinho aqui. Nunca teça cordões com uma mão só, tá? Eu tô aqui fazendo isso por sua causa, para não passar o braço aí por cima do trabalho, né? E aqui eu vou fazer o cordão do tamanho que eu quiser, certo? Vou fazer aqui Eu sempre conto os cordões, né? Porque eu gosto de fazer 2 iguais e tal, eu não gosto de fazer a olho. Agora, olha só que difícil. Agora, eu pego a tesoura e corto o primeiro... Ah, deixa eu explicar uma outra coisa para você. Eu vou cortar aqui o primeiro. Corto o segundo e corto o terceiro. Tá? Veja que o nosso acabamento aqui está pronto. Não tem mais fio para arrematar. Por que eu tirei um fio, depois o outro e depois o outro? Para tornar essa espessura aqui decrescente. Se eu elimino os 3 fios de uma vez só, vai chamar muito a atenção que aqui está mais grosso do que o resto do cordão. Então, eu vou tirando e ele vai ficando decrescente. Um outro motivo é técnico. Esse primeiro fio que eu cortei mais curto do que os outros. Só que ele não vai desmanchar porque os outros seguram ele. É mais fio enliado nas agulhas, então não tem chance de tudo abrir aqui. Você está entendendo? O fio que foi mais longe, que foi o laranja, ele segura o lilás e segura o marinho. Compreendeu? Então, aqui agora, você vai fazer o cordão do tamanho que você quiser ou precisar, né? Então, eu vou agora aqui arrematar.
Observe que nós já reduzimos a mão de obra de arremate aqui em 50%. É a metade só da trabalheira, certo? A maioria das tricoteiras odeia arrematar fio. Agora tem um detalhe. Você fez o seu cordão e vai passar ele dentro da bainha de uma calça comprida, por exemplo. O que a maioria faz? A maioria faz o seguinte: prende no próprio cordão o alfinete de segurança, fecha e passa. Eu não faço mais isso e vou explicar por quê. É comum esses fios engatarem aqui nessas argolinhas aqui, porque é um arame só, né? Aqui no meio ele é enroscado e tranca. Então, pode inclusive arrebentar um fiozinho desse. Eu não gosto de fazer isso. O que eu faço? Eu vou na ponta do fio que eu cortei, geralmente eu sou exagerada, eu corto bastante. Eu amarro aqui, botei dentro, o alfinete de segurança, eu faço um nó, o segundo nó para ele não abrir, né? Faço assim, um nozinho. E agora, eu passo esse... Ó, eu deixei virar agora. Ó, agora o meu fio tá preso aqui, tá? 2 nós. Eu pego e passo ele por dentro da bainha, do short, da calça comprida, do punho, da pantufinha, do que você quiser. E eu vou passando ele. Se ele abrir, que já me aconteceu, abrir e trancar, eu puxo de volta esse fio e ele vem, porque não está solto aqui. Ele vem, o alfinete vem. E ele não vai danificar esse meu final aqui. Então, eu vou puxando, tranquila, fica assim bastante fácil. Depois, quando saiu fora, do outro lado, passou o cordãozinho, que eu vejo que ele tá para fora já em segurança e tal, tá como eu quero, eu venho aqui, corto esse fio, tem que cortar, porque isso aqui é um nó, certo? Corto esse fio, salvo a vida do alfinete de segurança, né? E tenho aqui o fio comprido o suficiente para fazer esse arremate aqui. Facilita bastante. Pode acreditar que facilita bastante. Beleza? Um abração para você.